O avião atropelou as aves? Bill Mesquita. Olha esse registro impressionante de um avião atropelando literalmente um grupo de aves em pleno voo e elas caem todas mortas. Esse vídeo foi gravado na China e aquele avião ali é um Airbus bem grandão. Inclusive, muita gente acabou se perguntando se aquele avião poderia ter sido derrubado ou poderia ter. Gente, dá pra ver claramente que isso é um Airbus, tá? Não é um Boeing. Porque o Boeing, o trem de pouso é mais baixo em relação ao solo, em relação à aeronave e ao solo, entendeu? Ele já é um pouco mais baixo, sabe? O que acontece? O nariz ele é mais pontudo, enquanto no Airbus, diferentemente do Boeing, o Airbus ele tem um nariz mais achatado, né? O Airbus. Ok? Mas enfim, a gente não vai ficar falando de aviação aqui, né? Só para deixar um detalhe bem claro que o Mesquita tá certo em dizer que esse avião é um Airbus, mas vamos continuar. Acontecido um acidente mais grave por conta da colisão com essas aves. Mas a verdade é que esse avião aqui nem se abalou e muito provavelmente as pessoas que estavam dentro desse avião nem perceberam que atropelaram aquele grupo de aves. Isso porque aviões de grande porte são projetados para resistir a esse tipo de colisão com aves, né? É claro que de vez em quando, raramente, pode acontecer sim uma colisão muito específica que pode resultar num problema grave. Mas geralmente isso aqui acontece todos os dias em vários lugares do mundo e não causa acidente. Mas é claro que existem exceções e de vez em quando um avião acaba sendo afetado por conta da colisão com aves, né? O chamado bird strike. E ali realmente foi um strike, né? Porque o avião parecia uma bola de boliche e os pássaros, né? As aves, os pinos. E bom, o problema maior disso aqui nem é para as pessoas, né? Para os passageiros dos aviões. O problema realmente é para as aves que infelizmente acabam sendo detonadas. Não tem como elas sobreviverem a uma colisão dessa. Para ter uma ideia, só no Brasil anualmente mais de 2.000 colisões com pássaros são registradas. Como eu disse para vocês, né, os pássaros não conseguem sobreviver a essas colisões, então eles acabam sendo literalmente atropelados em pleno voo pelos aviões. Infelizmente não tem muito jeito para evitar isso, principalmente perto de aeroportos, como é o caso do vídeo, mas durante o voo ali os aviões voam bem altão exatamente para evitar esse tipo de problema, né, esse tipo de colisão também. Mas cara, fala sério, é muito impressionante ver que os bichinhos não tiveram nenhuma chance, até porque o avião é muito mais rápido do que eles. Não dava para desviar. Era impossível mesmo para Não dava para as aves desviarem, né? Porque a gente sabe que as aves elas podem ser rápidas, mas não se compara com o avião, né? Que tem turbina. Não dá para comparar, né? Entende? Com a tecnologia humana, com a inteligência do cérebro humano em criar uma tecnologia muito avançada, né? Nos meios de transporte, incluindo os aviões, né? O transporte aéreo, né? Aeroviário. Agora, gente, as aves, por exemplo, a mais rápida do mundo, que é o animal mais rápido do mundo de todos, que é o falcão peregrino, ele atinge uns 320, 330, no máximo uns 350 km por hora. Gente, um avião no ar ultrapassa os 400. Tá? O falcão peregrino vai na velocidade de um avião em decolagem, em pouso, quando ele está ali reduzindo, né? Ele está nos 300 e poucos por hora. É mais um avião decolando. Agora, gente, é muito rápido. Um avião no ar pode passar os 800 km por hora. Um avião comercial, tá? De aviação comercial. Então é impossível mesmo desviar. Mas aí vocês ficam perguntando. Isso é muito triste para as aves, porque muitos acabam, né, indo para a terra do pé junto porque não conseguem escapar. Existem muitos casos de acidentes, né, envolvendo as aves. O problema é mais para as aves. Para a aviação já é um pouco mais raro. Às vezes acontece de um avião, né, acaba sugando a ave para dentro da turbina, porque o motor suga, né? Enfim, que pode dar um bird strike ali, afeta, né? Pode acontecer umas leves falhas mecânicas no avião, mas é mais raro acontecer isso. O problema é mais para as aves que acabam indo a óbito por causa dessas colisões. Aí vocês me perguntam, né? Vocês devem estar perguntando aí, o que a gente pode fazer para diminuir o número de acidentes? Porque não tem como a gente acabar com eles, né? Eu queria, né, para proteger as aves e também facilitar a aviação e não ter problema na aviação e todo mundo continuar seguro, confortável nos voos e que as aves tenham paz e que elas continuem sobrevivendo, que elas continuem vivendo, que não sofram esse tipo de acidente. Mas o que a gente poderia fazer para diminuir? Não tem como a gente acabar com eles, infelizmente. O que pode ser feito? Gente, isso é um desafio muito complexo e é muito multifacetado. Porque olha, a colisão entre as aves e as aeronaves
é um problema muito sério que vem afetando tanto a segurança da aviação quanto a conservação da nossa avifauna. Mas ali existe uma vantagem, sabe? Existem diversas medidas que podem ser implementadas para a gente poder reduzir significativamente a ocorrência desses acidentes. Quais seriam então as soluções para a gente poder reduzir os acidentes? É óbvio que é o gerenciamento do habitat, o mapeamento, o monitoramento, identificar as espécies de aves presentes na área e seus hábitos, permitindo a criação de estratégias mais eficazes. Existe o gerenciamento da vegetação, manter a grama curta, remover algumas árvores e colocá-las em outro local, né, no caso a vegetação arbórea, e arbustos próximos às pistas, e remover as fontes d'água estagnadas, que acabam atraindo insetos que são presas das aves. E também o controle de lixo, de resíduos. Limpar regularmente o entorno do aeroporto para evitar a atração de aves em busca de alimento, incluindo os carcarás, os urubus, que vão atrás de detritos. E outro tipo de repelente das aves, a falcoaria. A utilização das aves de rapina, incluindo os falcões, como já vem o nome, falcoaria. Aves de rapina treinadas para poder afugentar e intimidar outras aves ou até mesmo predá-las. Bom, sons e luzes, emprego de equipamentos que emitem sons de predadores ou luzes piscantes para a gente poder espantar as aves. Tem também as redes e as cercas, que são a instalação dessas redes e cercas para poder impedir o acesso das aves em áreas mais críticas. E é claro, nós temos a tecnologia ao nosso favor, desenvolvendo radares para utilizar, né, como um detector das aves em tempo real para poder alertar os pilotos, alertar a tripulação. Os sistemas de visão, que são câmeras infravermelhas, que são computadorizadas para poder monitorar a atividade das aves ali naquela localidade. E obviamente, né, gente, temos a revolução tecnológica, a famosa IA, a inteligência artificial, que vai servir para análise de dados para poder prever os padrões de comportamento das aves e também otimizar as medidas de controle. E é claro, precisamos da educação e da conscientização da sociedade. Treinamento de pilotos, que é oferecer um treinamento muito específico sobre o reconhecimento das aves e também as medidas a serem tomadas em caso de algum avistamento. Engajamento da comunidade, informar a população sobre a importância de não alimentar aves em áreas próximas a aeroportos e sobre a necessidade de manter os ambientes limpos. E quais são as medidas para a gente poder preservar as espécies de aves e também garantir a segurança da aviação? Primeiramente, existe o planejamento urbano, que é integrar a avifauna nos planos de desenvolvimento urbano, evitando a construção de novos habitats que atraiam as aves para áreas próximas aos aeroportos. E também a cooperação entre diferentes setores, estabelecer parcerias entre órgãos governamentais, empresas aéreas, pesquisadores e comunidades locais para poder implementar essas soluções que serão ainda mais eficazes. O monitoramento deve ser contínuo, realizar avaliações periódicas para poder verificar a eficácia das medidas adotadas e também o ajuste das estratégias conforme o necessário. E a pesquisa científica, que vai servir para a gente investir em pesquisas, para a gente poder aprofundar ainda mais o nosso conhecimento sobre o comportamento das aves e também desenvolver novas tecnologias para poder prevenir as colisões. É importante a gente ressaltar que a solução para o problema das colisões entre aves e aeronaves não é simples, é complexa, exige uma abordagem multidisciplinar. A combinação de diferentes medidas, aliada à conscientização e ao engajamento de todos os envolvidos, isso é fundamental para a gente poder garantir a segurança da aviação e a preservação da avifauna, no caso a preservação da biodiversidade. Então, gente, mais um react aí concluído com sucesso. Já vai se inscrevendo aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações, deixa muito like nesse vídeo, compartilhe meu conteúdo, me siga nas redes sociais e o nosso bordão, você já sabe qual que é: o conhecimento vai dominar o planeta, porque aqui é o planeta do conhecimento. Um beijo, um abraço a todos. Fui, galera, até o próximo vídeo. Tchau.